Amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje continuamos com 1 Coríntios capítulo 9. E aqui Paulo trata de forma fantástica sobre a questão do dinheiro, das contribuições e do direito que aquele que está na obra do Senhor trabalhando tem de receber o devido sustento daqueles que estão sendo abençoados com o seu trabalho na obra do Senhor. Então, Paulo está falando exatamente de o direito que um ministro do Evangelho tem de receber seu sustento da igreja onde ele trabalha. E paramos no versículo 13, versículo 14 e obviamente, quero agradecer a Deus pela felicidade de estar compartilhando a palavra dele. Quero agradecer a confiança da direção da igreja e agradecer a nossa pastora Loide Ramos por toda a confiança. Continuemos, pois, então, com a palavra de Deus. É muito interessante quando o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que de contínuo estão juntos, aqueles que estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor. Ou seja, uma recomendação e um fato sério e uma disciplina e uma ordem, uma lei do Velho Testamento, Paulo está dizendo. E isso também vai se aplicar no Novo Testamento. Assim também ordenou o Senhor. Aqueles que vivem na nova aliança devem ter o mesmo privilégio daqueles que viveram na velha aliança. Assim como aqueles que estavam no templo trabalhando, se afadigando, ou seja, os sacerdotes e os levitas, também no Novo Testamento, aqueles que estão no templo, trabalhando, se afadigando, investindo sua vida na obra do Senhor, tal como os que estavam no Velho Testamento têm direito a um sustento, têm direito ao sustento. Pastor, o apóstolo Paulo está falando sobre o que no versículo 13? Onde é que está isso na palavra de Deus? Ok? Vamos então voltar um pouquinho à nossa Bíblia. Em primeiro lugar, Paulo estava falando sobre um dos capítulos mais importantes do Velho Testamento, que é Provérbios capítulo 3. Amados irmãos, este com certeza é um dos capítulos mais importantes do Velho Testamento. Abra por gentileza em Provérbios capítulo 3. Pare o áudio e abra em Provérbios capítulo 3. Veja comigo que há uma série de conselhos para a felicidade de alguém na face da terra. Se você quiser a receita da felicidade, Provérbios capítulo 3 nos traz. E assim diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os dias da tua vida e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares a benignidade, a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos do Senhor e dos homens. Olha o versículo 5, que fantástico. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha o versículo 7. Não seja sábios aos teus próprios olhos e teme ao Senhor e te aparta do mal. Ou seja, não confie muito em você. Confie em Deus, na palavra dele, e se aparte do mal. E isso será remédio para o teu umbigo, para as tuas medulas e para os teus ossos. Olha o versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus cereais abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares.
Eu poderia continuar, mas como estamos falando de dinheiro, basta chegar aqui. Paulo, em primeiro lugar, estava falando de um dos capítulos centrais mais importantes da palavra de Deus, ou seja, o fato da pessoa reconhecer em Deus o sustento, a misericórdia e a graça e saber que de Deus vêm todas as coisas. Portanto, honra ao Senhor. Honra ao Senhor com o quê? Com a tua fazenda, com as primícias da tua renda. E qual é a consequência de ser dizimista? Deus vai simplesmente encher todos os teus celeiros e todos os teus lagares e você vai transbordar para tudo que é lado. Ok, entendido isso, voltemos então, obviamente, para o livro lá de Deuteronômio. Opa, Deuteronômio não. Oh, Jesus, o que é o cansaço, né, meu amado irmão? Voltemos para o livro de Levítico. Que história é essa de honrar a Deus com primícias? Que história é essa de honrar a Deus com o início? Como é que é isso? Bem, você tem que compreender que na época em que o Velho Testamento foi escrito, a comunidade tinha uma economia agropastoril. Então, nós vivíamos nesse momento histórico através das trocas. O dinheiro tinha significado? Tinha, mas a riqueza era medida pelos animais que eu tinha e pela produção agrícola que eu realizava. Né? Inclusive, quando você abre o livro de Jó, Jó era um homem riquíssimo e dizia quantos camelos, quantas cabras, quanto isso, né? Os bens. E o que é interessante é que em Levítico, capítulo 27, no final exato da lei que Deus deu, ficava muito clara a questão das primícias serem dedicadas a Deus. O querido dízimo, né? Olha o que diz Levítico, capítulo 27, versículo 30. Capítulo 27, versículo 30. Abriu? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, porque elas são santas para o Senhor. Então, isso significa o quê? Você plantou e colheu, as dízimas, os primeiros, né, o melhor tem que ser levado para o Senhor e ser entregue no templo do Senhor. Assim era no Velho Testamento. Ai, pastor, mas isso ainda é válido para o Novo Testamento? Calma, já eu te ajudo a responder essa pergunta. Tá bom, mas vem cá, e as ovelhas, as vacas, o gado que eu tinha? Versículo 32. No tocante a todas as dízimas das vacas e ovelhas, os animais, e tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então veja, eu poderia multiplicar os capítulos e as referências quanto ao dízimo no Velho Testamento, mas acho que isso não nos traz dúvidas nenhuma. Ou seja, esses dois textos mostram de forma clara que o israelita tinha que trazer o seu dízimo da sua atividade agropastoril para o Senhor. Aí óbvio que vem a pergunta, mas pastor, onde é que entra o apóstolo Paulo? Porque Paulo não está falando de dízimo, Paulo está falando simplesmente daqueles que estão trabalhando no templo e que têm direito de, obviamente, participar e viver do seu trabalho no templo. O que isso tem a ver com esse momento histórico e com os dízimos que eram trazidos? Muito bem. Vá comigo para Números capítulo 18. Vá comigo para Números capítulo 18. Vamos juntos para o capítulo 18. Primeiro Deus simplesmente chama Arão, irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote, chama seus filhos, que eram os sacerdotes, e chama os levitas, né? Versículo 18, 1 diz assim: Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos, e a casa do teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu
e teus filhos. Contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Que peso, hein? E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do tabernáculo. Meu Deus. E aí vem uma série de deveres. Vão ter que fazer a guarda, vão ter que fazer o transporte, vão ter que fazer tudo. E aí é interessante que o versículo 8º, todo o trabalho dentro do tabernáculo e futuramente no templo seria a cargo dos levitas e dos sacerdotes. E aí no versículo 8 diz assim: disse mais o Senhor a Arão: e eu, eis que tenho dado a ti a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Então Deus tinha estabelecido uma série de ofertas, Deus tinha estabelecido uma série de dízimos, e Deus disse a Arão: você vai guardar tudo isso, você vai guardar administrando tudo isso. E por causa da unção que tenho dado a ti e a teus filhos, isso será por estatuto perpétuo. Olha que interessante. Aí no versículo 9 diz assim: isto terás das coisas santíssimas do fogo. Opa! Então, peraí. Se no versículo 8, Arão e seus filhos iam guardar, conservar e administrar, no versículo 9 Deus já diz: algumas coisas eu estou dando para ti, isto terás. Todas as ofertas, com todas as ofertas de manjares, com todas as suas expiações pelo pecado, com todas as suas expiações pela culpa que me restituíres. Estas coisas santíssimas são para ti e para os teus filhos, Arão. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso, pastor. E olha que Deus ainda diz no versículo 10, algumas coisas dessas você vai comer lá, no momento e na hora. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Arão, além de ter que receber todas as ofertas e dízimos, Arão tinha o direito de ficar com algumas, de se alimentar com algumas, de se vestir com algumas. Óbvio, Arão e seus filhos e os levitas estão trabalhando o dia inteiro no tabernáculo e depois no templo, e você quer que Arão, os filhos e simplesmente os sacerdotes e os levitas vivam de quê? De vento, meu amigo. Você tá maluco? E aí, do versículo 11 em diante, você tem Deus estabelecendo o que era para ele guardar e o que era para ele comer, o que era para ele guardar e o que era para ele ter para si como subsistência. Sério! Olha o versículo 11. Também isto será teu. Também isso será teu. Olha o versículo 12. Lá no final, tenho dado a ti. Tenho dado a ti. Então Deus, no capítulo 18, é que não dá para esclarecer tudo, irmãos, me perdoem. No capítulo 18 ele vai dizendo que Arão e seus filhos e os levitas iam guardar, iam conservar, iam queimar a Deus e o que ia ser para eles, para eles. Olha o versículo 20, leia comigo o 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra de possessão nenhuma terra terás, no meio deles parte terás. Eu sou a tua parte, eu sou a tua herança no meio dos filhos de Israel. Ou seja, Deus está dizendo que a tribo de Levi não ia ter terra, mas que ia ficar em todas as terras para receber todos os dízimos, todas as ofertas e ia viver disso. Olha o versículo 21. E eis que os filhos de Levi, aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos de Israel por herança, pelo ministério que exercerem e o ministério da congregação. Leia todo o capítulo 18 e veja que Deus nunca pegou alguém que está trabalhando na obra dele e o deixou com fome, o deixou padecendo necessidade e simplesmente desde o Velho Testamento, quem está ministrando no altar, trabalhando no altar, tem direito a viver do altar. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora volte comigo para 1 Coríntios 9.
Mas, pastor, isso não é coisa do Velho Testamento. Isso não se aplica na Nova Aliança. É mesmo, meu irmão? Pois é. É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 13, depois de dizer, eu estou em 1 Coríntios 9, versículo 13, depois de dizer, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, se referindo lá, quando os israelitas foram determinados a ele trazer ofertas e dízimos ao templo, e os queridos sacerdotes, levitas e todos que trabalhavam no templo tinham que viver do que era levado lá. E o que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Olha o versículo 14, e pelo amor de Deus, nunca mais venha dizer, dentro do Brasil para Cristo, igreja que tem compromisso com Deus e sua palavra, de que simplesmente os servos de Deus que estão trabalhando na obra do Senhor não têm direito a receber um bom salário. Preste atenção, olha o que diz o versículo 14, assim ordenou também o Senhor, que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Paulo aqui está dizendo, olha, o dízimo não cessou no Novo Testamento. O dízimo não parou no Novo Testamento. As ofertas não pararam no Novo Testamento. Nós devemos continuar suprindo a casa de Deus. Por quê? Porque no Novo Testamento, além de você ter que cuidar de toda a manutenção do local onde as pessoas se reúnem, do local onde as pessoas estão, do local onde as pessoas devem estar para glorificar e viver perante a presença de Deus, no Novo Testamento, tal como no Velho Testamento, Deus não deixa passar fome àqueles que são seus servos e se dedicam diretamente à obra de Deus. Ou seja, assim também o Senhor ordenou que aqueles que vivem do Evangelho, que simplesmente anunciam o Evangelho, comam, se vistam, bebam e andem do próprio Evangelho. Ou seja, a gente continua dizimando para abençoar a igreja e não há vergonha nenhuma, não há problema nenhum em que nossos pastores sejam remunerados, sejam abençoados, vivam do próprio Evangelho, assim como foi no passado, tem que ser hoje. E Paulo diz, ó, quem está dizendo isso não sou eu não, quem está dizendo isso é o próprio Senhor. Pastor, peraí, de onde Paulo tirou isso? Que Jesus mandou que nós continuássemos, além de dizimar, que quem hoje trabalha para o Senhor viva daquilo que nós estamos levando. Uai, onde é que Paulo tirou isso? De onde ele tirou isso? Bem, nós sabemos que Paulo ele tinha revelações diretas do Senhor Jesus Cristo. E Cristo pôde ter dito isso diretamente para ele, não há problema nenhum. Agora, eu creio que Paulo, aqui sou eu, Gedeon Júnior, eu creio que Paulo esteja falando de Lucas capítulo 10, versículo 7 e de Mateus capítulo 10, versículo 10. Vamos lá? Vamos pegar Mateus, né? E depois a gente pega Lucas. Mateus 10 e 10. Pegue comigo. Olha que interessante Mateus 10 e 10. Jesus chama os 12 e Jesus, segundo o versículo 1, diz assim: eu estou dando poder para vocês sobre espíritos imundos, para fazerem milagres, para curarem todas as enfermidades, saiam pregando o Evangelho. Tá? Saiam pregando o Evangelho. Vão de 2 em 2 e aí saiam dizendo, versículo 7, é chegado o reino de Deus. E curem os enfermos, versículo 8, limpem os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônio, façam tudo. Agora é o seguinte, não é para levar ouro, não é para levar prata, não é para levar absolutamente nada. Versículo 10, nem alforje pelo caminho, nem túnica, nem sandália, porque digno é o operário do seu trabalho. Peraí, mas se não é para levar mantimento nenhum e nada, como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos comer? Eu acho que os discípulos estavam se perguntando, né? Aí é por isso que, complementando Mateus 10 e 10, você tem Lucas.
que por coincidência também é capítulo 10, versículo 7, Jesus dizendo assim: olha, fiquem na casa aonde vocês forem recebidos, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, eu creio que Paulo, quando em 1 Coríntios capítulo 9 disse que Jesus ordenou isso, Jesus já estava dizendo no Novo Testamento: olha, vai ser como o Velho Testamento. Vocês vão trabalhar espiritualmente em prol das pessoas, abençoá-las espiritualmente e receber delas bens materiais para a sua sobrevivência. É exatamente isso que Paulo está falando. Então, irmãos, quando Paulo defende o seu direito de, junto com Barnabé, receber da igreja de Corinto exatamente bens materiais para suprir suas necessidades, porque ele se dedicou àquela igreja, ele simplesmente diz: olha, isso vem desde a antiga aliança e isso continua também na nova aliança. Desde a antiga aliança, o povo abençoava aqueles que estavam a serviço do Senhor, levando suas ofertas e dízimos. E na nova aliança, Jesus, quando mandou os apóstolos comerem nas casas daqueles que os estavam recebendo, Jesus está ratificando a mesma coisa. Jesus está simplesmente dizendo: ó, vocês viverão do evangelho, serão abençoados materialmente por aqueles que estão sendo abençoados espiritualmente por vocês. Por vocês. Mas, pastor, peraí, tudo bem, compreendi e entendi. Mas Jesus nunca mandou dizimar, não, né, pastor? Jesus fala que a gente que está no ministério vai viver do ministério. Mas Jesus não mandou dizimar, não, né? Ah, é? Ih, rapaz, acho que a minha Bíblia está diferente da sua. Mas isso é assunto para amanhã. Amanhã a gente continua. Deus te abençoe. A paz do Senhor.